E a gente falando aqui dessa questão da apresentação. A empresa tem o interesse e ela não quer o nome dela atrelado também a um pesquisador que não tenha credibilidade. Assim como um pesquisador que tem credibilidade, ele também não vai ficar próximo de um produto que não tem efeito. Que não tenha efeito. Então, é mais uma maneira assim que o produtor deve fazer questionamentos de olhar, a empresa é idônea, o pesquisador é idôneo, são, então eu posso confiar no que eu estou ouvindo? É, aquilo que eu falo, por isso que eu encerrei o bloco anterior comentando a publicação científica. Onde está essa publicação científica? Eu acho que isso é a primeira coisa que o produtor tem que se atentar. Eu acho isso muito interessante, porque não se consegue desenvolver nada a curto prazo. Por exemplo, eu tenho convênios que são de 5 anos de desenvolvimento. E no início do desenvolvimento, mais se erra do que se acerta. Então não são coisas que se resolvem com uma safra. Quando chega a passar para o produtor, os principais erros já foram eliminados. Já foram eliminados. Então, o ganho ele acaba sendo coletivo. Porque a empresa ela consegue, ao longo das experimentações, melhorar o desempenho daquilo que ela comercializa. E nós que estamos na pesquisa, ao longo das experimentações, entendemos melhor o portfólio daquela empresa para que ela possa empregar aquilo com mais certeza e com mais resultado efetivo. Então, é literalmente uma parceria. Então, quando a gente consegue unir o nosso serviço de docência, o nosso serviço de pesquisa e o nosso serviço de extensão, todos ganham com isso. A universidade recebe mais recurso, nós treinamos melhor o nosso aluno, nós preparamos o nosso aluno melhor para o mercado de trabalho e, de forma direta, conseguimos nos equipar melhor. E hoje a gente vê também algumas pessoas falarem assim, os agrônomos de hoje é tudo vendedor de produtos. Agora, é uma situação delicada, né? Porque quem é que tem autonomia de fazer um receituário agronômico? Você vai ter que ser o agrônomo ou o engenheiro florestal, né? De preferência, um dos dois. Então, isso aí é uma função deles. Deixa eu corrigir. O técnico agrícola, que eu também sou técnico agrícola, não posso esquecer da minha formação também, né? Então, quer dizer, é uma das funções dele, né? Sim. Agora, o que ele não pode fazer é daqui a pouco começar a ter só interesses por A ou B, porque ele está sendo beneficiado, e não com o interesse do cliente que está sendo... Algumas coisas se misturam de forma perigosa. Eu tenho aprendido o seguinte: existem empresas e empresas. Cada empresa conduz o seu mercado da forma que ela acha mais correta. Tem empresas gigantes... Tanto é que tem empresas que estão firmes no mercado e outras que chegam e saem. Sim, e tem dessas que estão firmes no mercado que têm seus próprios centros de pesquisa. Elas usam pouco a universidade. E tem bons produtos que funcionam. Tem empresas que têm centros de pesquisa, mas usam a universidade para fazer a validação dos seus resultados de pesquisa. Ela já sabe o resultado. Ela já sabe, mas ela quer alguém de fora para comprovar aquilo que ela fez, para ter mais bagagem, para ter mais acurácia, mais segurança nos resultados. Todo produto, na maioria das vezes, quando ele é aplicado no time correto, na concentração correta, ele gera resultado positivo. O que às vezes nós apanhamos, e aí que entra a fisiologia vegetal como um grande arcabouço de conhecimento nesse contexto, é a interpretação de ambiente. Cada dia que passa, nós vamos ter uma condição ambiental com maior estresse. Seja ele hídrico, seja ele por temperatura alta, por temperatura baixa, por excesso de água. Nós não podemos esquecer que algumas áreas sofrem muito. A gente pensa só na seca, esquece do mas tem um momento também que é o excesso que é o problema. Foi um dos grandes entraves da safra passada, onde choveu muito. O abortamento de vagem foi uma consequência posterior a desse estresse. Pouca luz, muita umidade, sistema radicular aprofundou pouco. Depois secou de uma vez, a raiz estava na superfície, ela sentiu a seca. Não cresceu a parte aérea da forma devida, com muito alto sombreamento, porque a planta teve um período pequeno para poder crescer. Quanto mais ela autossombreia, menos fotossíntese líquida tem, não dá conta de encher a quantidade de flor que virou vagem, abortou a vagem que ela não vai encher. Aí, a princípio, o produtor se empolga com aquela carga que tinha e daqui a pouco...
Inclusive, nós recebemos, eu acho que numa região do Paraná, que teve um norte e oeste do Paraná. Ali assustador, algo. Eu nunca tinha visto aquilo ali. Realmente ali foi um conjunto de fatos, mas a menor quantidade de radiação que chegou, menos luz, somado a um crescimento muito rápido de parte aérea com pouco sistema radicular, desequilibrou o que a gente chama de relação fonte-dreno. E foi essa uma das principais causas do abortamento de vagens. O professor Paulo Centelhas, da Exalc, fez um trabalho muito interessante em cima disso, e ele conseguiu nos mostrar o quanto foi deficiente a taxa fotossintética devido aos dias nublados no ano passado. E às vezes algumas pessoas podem até questionar a questão nutricional ali naquela situação, mas também ali... pode. Para alguns elementos em específico, pode. Pode. Ferro, manganês, acabam oxidando no solo. Em função do excesso de água. Então a planta então, quer dizer, absorve... volta para o excesso de água. Mesmo a questão nutricional ainda volta lá no excesso de água. Sim, porque o nutriente ele é dinâmico no solo. Então a planta absorve, mas ela não metaboliza. Porque ela precisaria daquele sistema de fotossíntese e tudo. Também. É um contexto. São uma série de engrenagens, onde uma dessa engrenagem perde um dente, o sistema falha. Efeito cascata. Efeito cascata. Nós vamos ter em breve uma apresentação pública aqui que nós vamos conversar muito sobre micronutrientes. E os micronutrientes são engrenagens... Eu acho uma delícia escutar sobre micronutrientes, porque eles vão assim... São as menores engrenagens de uma planta, vamos colocar dessa forma, mas são das mais importantes. Então, dentro desse contexto, eu gosto muito de colocar que as empresas são inovadoras, a universidade é inovadora junto com as empresas e a universidade também é inovadora sozinha. A pesquisa básica no Brasil é feita na sua grande maioria nas universidades. Então, tem espaço para todo mundo. É uma questão de nós formarmos matéria-prima de boa qualidade para a gente quebrar esse rótulo que só se forma vendedores. Eu não acho isso correto. Acho que na maioria das vezes isso é colocado de uma forma até pejorativa. E acho que o conhecimento técnico da pessoa tem que ser arguido. Ele tem que te dar resposta para a dúvida que você possui.